Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre 1936 e 1939, foi um conflito entre republicanos e nacionalistas pelo governo da Espanha. No campo de batalha, os republicanos se reuniram em torno da Frente Popular, que se juntava a setores democráticos e de esquerda, como anarquistas e comunistas. Do outro lado estavam as forças de direita, articuladas em torno dos círculos da Falange Espanhola, tradicionalistas e setores das Forças Armadas, lideradas pelo general Francisco. Desde o início do século XX, a Espanha vivia mergulhada em sucessivas crises políticas, econômicas e sociais. O governo monárquico, parlamentarista, era incapaz de resolver dificuldades geradas pelo atraso econômico. A estratégia era reprimir duramente movimentos como os sindicatos e partidos de esquerda. Em 1923, o general Primo de Rivera havia instalado uma ditadura do tipo fascista, apesar de preservar a monarquia. Essa ditadura caiu sob pressão popular em 1930. No ano seguinte, em meio a profusas e agitações políticas e sociais, os republicanos ganharam as eleições municipais de 1931. A Espanha viveu um período de desordem interna entre 31 e 36. Algumas facções mais radicais aproveitaram para destruir templos católicos, invadir terras e fazer justiça com as próprias mãos. Em fevereiro de 1936, a Frente Popular, reunindo vários setores democráticos e de esquerda, elegeu Manuel Azaña como presidente. Pouco tempo depois, sob as eleições, o exército, sob a liderança do general Francisco Franco, se rebelou contra o novo governo. Começava a Guerra Civil Espanhola com uma tentativa de golpe de Estado em 17 de julho de 1936. O conflito trazia, de um lado, os falangistas e do outro, populares e de esquerda. Os primeiros tinham o apoio militar da Itália fascista e da Alemanha nazista, que usou a Espanha como centro de experimentação das suas novas e potentes armas. Do outro lado estavam as forças populares democráticas, essas que recebiam um pequeno apoio da União Soviética e as brigadas internacionais, que eram formadas por voluntários operários e intelectuais de outros países. Países democráticos como a França e a Inglaterra não se envolveram no conflito. A Guerra Civil Espanhola deixou mais de 1 milhão de mortes e incontáveis desaparecidos em 3 anos de combate. Com a vitória do Franco, milhares de republicanos tiveram que deixar a Espanha para não serem presos ou mortos. Aqueles que ficaram foram confinados em prisões e campos de concentração. Franco e seus colaboradores implantaram uma variação do fascismo, chamando-a de nacional-catolicismo. Isso passava pelo isolamento internacional do país a uma retórica antissocialista. A Espanha conseguiu manter-se à margem da Segunda Guerra Mundial, embora tenha vendido materiais para a Alemanha nazistas e mandado uma força para lutar contra a União Soviética. Com a vitória dos falangistas, a força de Franco ocupara toda a Espanha e deu início a um regime ditatorial que ficou conhecido como franquismo. Isso significava o fim das eleições para o poder executivo, pena de morte para crimes contra a segurança do Estado, predomínio da religião católica e na vida civil dentre essas medidas. Em regiões como Catalunha e Países Baixos, os idiomas locais foram proibidos e suprimidos. A fim de garantir sua liderança, Franco afastou todos os dirigentes que desejavam transformar o regime numa versão do fascismo italiano. Desta maneira, concentra os poderes institucionais em si, mesmo com o Conselho de Estado isolando a Espanha do cenário internacional. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Franco foi obrigado a realizar pequenas reformas políticas a fim de receber ajuda exterior. No entanto, manteve a censura e a proibição de partidos políticos e o regime autoritário. A ditadura fascista do generalíssimo Franco durou até a sua morte em 1975. Após essa data, a monarquia parlamentarista foi restaurada e uma Constituição foi promulgada em 78.
A Guerra Civil Espanhola foi um ensaio trágico para o maior conflito da história, Segunda Guerra Mundial. Um abraço, pessoal, e até a próxima.